A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas jovens. E neste trimestre estamos estudando o tema A Liderança na Igreja de Cristo. Então, na lição de hoje, nós estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando alguns aspectos da liderança. Como falamos em aulas anteriores, na lição 1 e 2, foi uma lição mais introdutória. Na lição 1, dando um apanhado sobre o que é liderança e o que não é, ou seja, estudando liderança cristã. E na aula passada, estudamos a pessoa do líder, ou seja, a liderança na pessoa, na personalidade de quem está exercendo uma função de destaque à frente do povo de Deus. E foi isso que estudamos, a pessoa do líder. E na lição de hoje nós agora estaremos adentrando e estudando alguns personagens bíblicos, ou seja, vendo os aspectos tanto positivo quanto negativo de alguns personagens bíblicos dentro da perspectiva da liderança. E hoje estaremos comentando a lição de número 3. A liderança de Moisés. Amém? Então vamos lá, meu irmão, o comentário desta lição. Nesta lição nós vamos fazer um apanhado um pouco da vida de Moisés, desde seu nascimento até a sua quase entrada na terra prometida, porque Moisés, como nós sabemos, não entrou na terra prometida. Então, nesta lição de hoje, nós iremos ver o preparo ao qual Moisés foi submetido, porque ele teve um preparo tanto espiritual quanto secular, para exercer a liderança do povo de Deus na terra do Egito. Também veremos que como que se deu esse chamado divino na vida de Moisés e por fim estaremos encerrando a lição falando da importância de se delegar tarefas, de se delegar alguns aspectos decisivos, alguns aspectos que podem ser passados para que outra pessoa exerça aquela liderança naquele exato momento ou em algumas circunstâncias chaves. Então, meus amados irmãos, o nosso primeiro tópico vai falar sobre o preparo de Moisés. Aí vai falar sobre o preparo em família. O autor vai comentar aqui de como foi a vida de Moisés. Foi uma vida desde seu início, onde se vê a mão de Deus protegendo, a mão de Deus dando, meu irmão, as diretrizes para que os seus pais fizessem com que Moisés não fosse morto, porque tinha uma lei que tinha que se matar todo filho hebreu, homem, tinha que se matar. Porém, as parteiras eram tementes a Deus, mas não só as parteiras, assim como os pais de Moisés. E o que os pais de Moisés fizeram? Vão ter que matar o menino, então é melhor a gente colocar esse menino em um lugar onde ele possa ser encontrado por alguém. Porque certamente foi isso sim que eles pensaram. Meu irmão, a arquinha ali que fizeram com os juncos, que fizeram ali para que Moisés fosse colocado no rio Nilo, Moisés não foi largado no rio Nilo. Não é isso que as escrituras nos falam. As escrituras não falam que os pais dele fizeram cesto, isso sim, colocaram Moisés dentro do cesto e Moisés, deixaram Moisés preso. Aquela arca ficou presa entre os juncos. Moisés não foi largado como a gente normalmente ouve, que ele sofreu risco de correnteza, de jacarés, de crocodilos. Não foi isso. Moisés foi colocado à margem do rio Nilo e certamente seus pais sabiam que naquela margem, naquele lugar, as pessoas de influência no Egito, as pessoas de influência no reinado de Faraó, iam ali para se banhar e certamente os seus pais sabiam disso e coloca Moisés ali naquele cesto, preso aos juncos, não solto no rio. Não foi isso que aconteceu, mas deixa Moisés ali e a sua irmã Miriam fica ao largo olhando para ver com quem o que iria acontecer à criança. Porém, vem a filha de Faraó com as suas amas e vê aquele menino ali, aquele menino talvez chorando, sim. E quando ela pega aquele menino, ela vê que é uma criança. E a ordem do rei, do Faraó, era de matar, de jogar as crianças no Nilo. Mas ela pega aquela criança para si.
e a cria como se fosse seu filho. Entretanto, fazia parte da cultura egípcia, claro, em várias outras culturas, até em grande parte nas culturas de hoje também, onde as pessoas têm algum cargo, têm alguma ocupação que não dá o tempo necessário para ficar integralmente com a criança. Mas a irmã de Moisés vê que Moisés é pego pela filha de Faraó e vai até ela e fala que pode arranjar uma ama de leite. Sim, pode arrumar. E quem foi a ama de leite e a quem ficou os cuidados do menino? A sua mãe biológica, a sua mãe verdadeira. E Moisés é criado no seu lar, pelo seu pai, por sua mãe e junto do convívio familiar até uma certa idade. Então, este é o preparo que Moisés está tendo, primeiramente dentro do seu lar, porque é no seu lar que ele vai aprender a história do povo de Deus. Vai ouvir falar sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Isaac e sobre o Deus de Jacó. E a sua vida foi preservada, assim foi, mas não deixou de estar perto de pessoas que tinham compromisso primeiramente com Deus e com a criança que geraram, que era o seu próprio filho. Então esse foi o preparo em sua família, porque a criança ali quando chega a uma certa idade, não se sabe que certa idade é essa, se foi na adolescência, na sua juventude ou já como adulto, mas a Bíblia fala que quando o menino cresceu, quando o menino cresce, porque ele já era grande, porque não tem resposta, a gente não tem, a Bíblia não fala a idade certa que para nós podermos dizer Moisés foi levado para o palácio para ser instruído em toda a ciência, como é falado no livro de Atos, não se fala, mas sabe-se que ele teve um preparo na cultura da época, na ciência da época, um ensino de ponta, um ensino de primeira linha. Teve esse ensino. E tudo aquilo ele aprende ciências, aprende matemáticas, aprende física, aprende biologia, aprende economia, aprende direito. E tudo isso ali ele está vendo, meu irmão. Ele está presenciando. E como ele já tinha princípios dentro de si, porque além de ser o homem escolhido por Deus, ele passou por um preparo familiar, ele passou por um preparo dentro do seu lar. Olha como isso é importante na vida de um adolescente, de uma criança e de um jovem. Por quê? Porque hoje muitos se perdem quando vão entrar na faculdade. A pessoa só vai para a faculdade naquele período de tempo, está na sua casa, vai para a igreja, mas mesmo assim se corrompe com as coisas desse mundo. Mas Moisés não, viveu com seus pais, viveu. E chegou o tempo de não só ir para a faculdade, mas de estar inserido em uma cultura pagã, onde se adoravam animais, onde se adoravam os seres celestes, como o sol, lua, escuridão, adorava-se tudo e Moisés estava inserido ali. A faculdade que ele fazia era ali. Ele vivia ali dentro. E hoje, as pessoas, adolescentes, jovens, quando estão na faculdade, a primeira coisa que faz é abandonar a fé. Mas abandona a fé, primeiro, porque nunca teve Deus no coração. E segundo, porque não teve, meu irmão, o cuidado de estudar, de aprender e saber em quem ele tem crido e se desvia. Mas com Moisés foi diferente. Com Moisés a história foi outra. Ele aprendeu tudo, se formou, colou grau, estava exercendo certamente uma função que lhe cabia pelo seu grau de instrução dentro do Egito. Mas os princípios morais, os princípios éticos, o padrão divino, ele não largou e não abandonou, porque ele aprendeu na sua infância, adolescência e talvez juventude, que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é Deus e fora dele não há outro. Por isso o autor, quando vai escrever, fala: e Moisés
recusou ser chamado de filho da filha de Faraó e de gozar, meu irmão, das bem-aventuranças, das bem-atitudes, das boas coisas que o Egito poderia lhe proporcionar, mas antes preferiu levar a sua cruz, ou seja, pagar o preço com o povo de Deus, porque ele sabia que ele estava seguindo o verdadeiro Deus. E isso desmascara veementemente a teologia da prosperidade que é pregada hoje, porque Moisés, se ele fosse um adepto da teologia da prosperidade, ele iria ficar num palácio, gozando do bom e do melhor, e dizendo que Deus era com ele porque Deus deu tudo aquilo. Mas não, ele sabia que aquilo não tinha coisa com o Deus de Abraão, nem o Deus de Isaac, nem o Deus de Jacó. E ele prefere sofrer, estava sofrendo, mas era crente fiel. Então a teologia da prosperidade certamente não vai falar isso sobre a vida de Moisés, que ele preferiu sofrer do que viver nas regalias, de que viver no luxo. Não teve essa historinha de eu não quero aceitar o sofrimento, não. Tinha que passar pelo processo que Deus tinha estabelecido. E sua vida, meu irmão, daqui para frente foi de percalços, de obstáculos e dificuldades. Por quê? Porque Deus vem e leva Moisés para o deserto. Porque isso nós vamos falar no segundo tópico, claro, que é o chamado. Só que nesse ponto, primeiro aqui, o autor vai falar sobre esse preparo na família, o preparo no palácio e o preparo no deserto. No deserto, Moisés agora é preparado 40 anos. Por quê? Porque ele deixa a sua vida luxuosa, deixa a sua vida de regalias, deixa de viver no conforto do palácio para viver agora no deserto. E no deserto, meu irmão, ele fica 40 anos trabalhando, cuidando de sua esposa, vivendo com seu sogro. Porque a vida de Moisés é 40 anos no Egito, 40 anos longe do Egito, a sua família, ou seja, onde ele se casa, lá pelas planícies de Midian, onde ele se casa, conhece seu sogro e vive sua vida ali familiar normal, como estava vivendo, estava longe de tudo, ninguém me conhece, tá bom demais para mim, já estou há 40 anos, já tenho minha esposa, já tenho meus filhos, e estava vivendo distante de tudo durante 40 anos. Mas Deus tem um chamado para a vida dele, Deus o chama e ele liberta o povo e vai para 40 anos agora no deserto. Então, de 120 anos da vida de Moisés, nós podemos perceber que 2/3, ou seja, 80 anos da vida dele foi de percalços, foi uma vida não luxuosa, exceto dos 40 primeiros anos dele, que ele viveu no palácio, sendo criado pelo seu pai e sua mãe, estudando nas melhores faculdades, os melhores professores, os melhores instrutores de ciências da época. Então Moisés teve esse preparo ao longo deste tempo todo, e quando ele está no deserto, meu irmão, Deus o vai chamar na sua primeira parte ali, entre o seu ano 40 de idade até o ano 80. Ele é chamado por Deus aproximadamente quando ele está a completar 80 anos de idade. Olha só, 80 anos de idade, Deus agora chama Moisés. E há pessoas que acham, porque Deus ainda não o chamou e o tempo está passando, está ficando velho, que Deus não tem um propósito na vida dele. Mas nós não entendemos o preparo de Deus, o trabalhar de Deus. Por quê? Porque o tempo que Deus chama é que é o tempo certo. Qual o melhor tempo do chamado? É o tempo que Deus chama, não é o tempo que o homem chama ou o tempo que a pessoa acha que deve ser, mas é no tempo certo. E Deus vem e marca um encontro com Moisés, porque a natureza, como o autor fala do chamado divino na vida de Moisés, e nós já falamos que é chamado divino, foi Deus que chamou Moisés. Moisés via que o povo estava sofrendo, e isso foi a causa dele ter fugido, porque ele viu um egípcio maltratando um hebreu, um de sua linhagem, um do seu sangue, e ele mata aquele homem, e alguém vê. Ele pensou que ninguém tinha visto, mas alguém viu. E aquilo chega ao seu conhecimento e ele foge com receio do faraó. Então isso nos leva a entender que esse faraó era um homem ruim.
que ele tinha mão forte, mão firme, vamos falar assim, sobre inclusive do seu reino, sobre aqueles que estavam próximos a ele, porque ele fugiu. Mas Deus estava no controle de tudo, preparando Moisés para algo muito maior. E é quando ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, que Deus se manifesta a ele através de um fogo numa sarça ardente. Porque o fogo era incandescente, era avermelhado. E a sarça, meu irmão, não se consumia. E estava com as folhas verdinhas. E ele fica perplexo com aquilo. Porque certamente ele compreende que aquilo ali era algo sobrenatural. É algo sobrenatural. E ouve o chamado de Deus na sua vida. E ele compreende. Embora não aceite de imediato. Porque as pessoas normalmente que têm o chamado de Deus, meu irmão, ele sabe do peso e da responsabilidade que é fazer aquilo que Deus quer que ele faça, fazer aquilo que Deus determinou que seja feito. E há situações, sim, que Deus chama algumas pessoas, as pessoas rejeitam o chamado e Deus vai chamar outra. Mas há situações que Deus diz tem que ser você. Você foi preparado para isso. E assim aconteceu com Moisés. O chamado, o preparo, estava tudo nas mãos de Deus. E Deus, meu irmão, tinha plena certeza de que o que ele tinha chamado a Moisés a fazer seria executado. Porque a obra seria feita, porque a obra e o povo não era de Moisés, mas era de Deus. E o líder precisa entender isso, que a obra é de Deus, a obra não é dele. O povo é de Deus, o povo não é dele. E quando entende isso, ele tem plena convicção que ele é apenas um instrumento de Deus para fazer conforme a vontade de Deus. Naquele período de tempo que ele foi chamado para exercer aquela liderança. E isso aconteceu com Moisés. Isso aconteceu com Moisés. E ele tem essa certeza, porque Deus dá plena convicção a ele de que ele seria o libertador do povo oprimido que estava lá no Egito. O povo estava oprimido, o povo estava sofrendo perseguição. Comia para trabalhar e trabalhava para comer. Estavam longe de Deus. Não praticavam mais o culto ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. E Moisés entende seu chamado. Mas ele tinha um nome a zelar. O sobrenome dele tinha lá descendência. Não descendência no caso biológico, mas tinha um nome a zelar. Por quê? Porque ele era filho da filha do faraó. E certamente era Moisés de alguma coisa. E o sobrenome dele era o sobrenome do faraó. Mas ele abandona aquilo. Ele prefere seguir com o povo de Deus. Ele prefere, meu irmão, buscar a glória de Deus. Ele prefere o bem do seu povo. Ele não pensa apenas em si, exclusivamente em si, porque caberia isso para Moisés escolher apenas viver para si, mas não. Ele escolhe estar ao lado do povo de Deus. E foi isso que ele fez. E foi isso, meus amados irmãos, que ele fez. A experiência vivida por Moisés, tanto em Midian, vai reafirmar a grandeza da santidade divina e o compromisso do Altíssimo com a promessa que ele fez, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que eles iriam habitar na terra que o Senhor Deus tinha dado, porque Deus deu a terra prometida ao povo de Deus. E o povo vivia na época sim na terra de Canaã. Porém a fome chegou, meu irmão. E os israelitas, o
povo que foi chamado por Deus migrou para o Egito por causa da fome que aconteceu nos tempos de José. E eles começam a viver agora no Egito. E vivem bem enquanto José é vivo e alguém conheceu quem foi José. Mas o tempo passou e se levantou um faraó que não sabia e não conhecia quem foi José. Porque a história não era repassada. Por quê? Porque era um hebreu. Um hebreu sem sobrenome. Não tinha linhagem na dinastia egípcia. E foi esquecido. E o povo é perseguido. E agora Deus diz para o povo que vai levantar um libertador. E Moisés é chamado como esse libertador para levar o povo para a sua terra. Então essa é a parte que fala sobre o chamado de Moisés. E o último ponto, nós vamos falar sobre delegando tarefas. Observe, meus amados irmãos, que nós não estamos fazendo uma exposição do personagem Moisés, mas estamos falando do aspecto da liderança. Nós devemos entender isso. Tudo que nós estamos falando está voltado para o lado da liderança. Por isso nós estamos falando do preparo de Moisés, do chamado de Moisés e dessa delegação de tarefas. O autor poderia abordar, sim, outros pontos que poderia estar vinculado à liderança da vida de Moisés, sim, mas ele preferiu trazer, no terceiro ponto, essa parte sobre delegar tarefas. Por quê? Porque o seu sogro vai visitar Moisés depois que Moisés já está com o povo no deserto, o povo saiu do Egito, o mar vermelho se abre, o povo passa em terra seca, em chão enxuto, os cavaleiros e seus cavalos, o exército de Faraó perecem no Mar Vermelho, o povo vê tudo aquilo, comemora e agora começa a peregrinação rumo à terra prometida. E Moisés está julgando o povo porque tem as causas, tanto pequenas quanto grandes. E Moisés, como legislador, estava à frente do povo, era o líder. Ele que fazia os julgamentos, seja de causas pequenas ou de causas grandes. E seu sogro, quando vai visitar, percebe isso, que Moisés está desde a manhã até o entardecer, julgando as causas do povo, independente de ser causa pequena ou grande. E isso faz com que aquele homem, meu irmão, não tenha tempo para nada. Imagine só todo dia, desde a manhã até o fim do dia, julgando. Era um homem casado, um homem que estava à frente do povo de Deus. Não tinha tempo para mais nada. E o povo, e o seu sogro vê aquilo e diz: isso que tu fazes não é bom. Não é bom o que tu faz. Observe, meu irmão. Chegou uma pessoa que estava fora da situação, que não pertencia àquele povo que saiu do Egito e consegue ter uma visão ampla da coisa que está acontecendo. Por quê? Porque era um homem já de idade, era um homem que conhecia, que sabia das coisas, tinha experiência divina, vamos falar assim, tinha sabedoria. Porque a sabedoria é diferente da inteligência. A inteligência se adquire sim sentado numa cadeira de faculdade, de seminário teológico, e você vai aprendendo. Isso é a inteligência que você vai adquirindo, conhecimento adquirido. Mas a sabedoria, meu irmão, é saber aplicar aquilo que você aprendeu numa faculdade, sentado em um banco, e também aquilo que você aprendeu com experiência divina. De vida. Experiência de vida leva a pessoa a ter sabedoria. Inteligência é eu saber que tomate é uma fruta. Mas sabedoria é eu saber que a tomate sendo fruta, eu não uso ela na salada de fruta, mas uso na salada de verdura. Isso é sabedoria, é saber aplicar aquilo que foi aprendido, ou seja, é saber aplicar a inteligência, aquilo que você adquiriu nos bancos de uma escola, de uma faculdade ou de um seminário. Então isso é sabedoria. A sabedoria tem esse aspecto, e o Jetro tinha sabedoria. Talvez Moisés tivesse até inteligência, porque foi preparado no Egito, nas melhores faculdades, nos melhores cursos, e teve essa preparação. E Jetro percebe aquilo e fala sobre essa sobrecarga que está sobre ele. E fala: isso que tu fazes não é bom, Moisés. Mas eu vou te dar um conselho. Porque eu estou de fora da situação e consigo enxergar coisa que você não enxergue. Esse povo é muito. Estima-se que quase 2 milhões de homens saíram com Moisés, fora mulheres
e criança. Imagine quantas pessoas, estima-se que chegue a casa ali de quase 5 milhões de pessoas. E Moisés julgar todas essas causas que vinha a ele, e o sogro aconselha a ele, coloca maiorais aí de 1.000, maiorais de 100 e maiorais de 10, para julgar as coisas pequenas, para tirar esse fardo todo de tuas costas. E só as coisas complexas, as coisas pesadas, as coisas que não conseguirem resolver os maiorais de 1.000, nem de 100, nem de 10, que tragam para ti. Tu tem que ter tempo para viver também. Delega essas tarefas para que te vá bem, Moisés. Tu estás sobrecarregado. Tem o chamado de Deus? Tem. Foi Deus que te convocou? Foi. Mas você não vai perder a sua autoridade, a sua liderança criada por Deus se você delegar algumas dessas funções, algumas dessas tarefas. E Moisés, meu irmão, como era humilde e simples, que aprendeu aos pés de seus pais, ele entende que sim, verdadeiramente o sogro dele está certo. Ele aprende a ouvir. Além de aprender a ouvir, ele analisa e vê que o conselho que o seu sogro dá é um bom conselho. É algo que é possível implementar. E é isso que ele faz, ele implementa. Porque ele entende que a obra de Deus, ele está na frente da obra de Deus, mas ele entende que sempre há espaço para outros. E o próprio Jesus falou disso, que a seara é muito grande, mas vocês devem orar para o dono da seara para que mande ceifeiros. E quando o ceifeiro vir, quando o ceifeiro aparecer, para que não seja desprezado, mas para que seja utilizado, para que seja empregado na obra do Senhor. E Moisés entende isso e faz conforme o seu sogro manda. E separa ali 70 anciões. Anciões nos mostra, minha irmã, que as pessoas que tinham influência dentro ali da sua comunidade, porque normalmente ele vivia numa sociedade tribal, e Moisés entende aquilo e coloca 70 anciões na frente do povo. Mas 70 anciões, claro, foi chamado por Moisés, mas com a direção de Deus. Porque o espírito que estava sobre Moisés é retirado e colocado também sobre esses 70 para julgar o povo, porque o chamado era de Moisés, era. Mas Moisés entende que esse chamado que ele tinha, meu irmão, tinha espaço para outros. Mas para fazer parte desse outros, tinha que primeiro ser referendado por Deus. Tinha que também ter o chamado de Deus. E a prova cabal de que Deus o chamou era que o Espírito de Deus também repousou sobre aqueles 70 homens que profetizaram e compreenderam que o povo via aquilo, que Deus estava se manifestando na vida dele. Era como se Moisés tivesse se separado alguns obreiros para a obra e Deus confirmou o chamado daqueles homens. Deve-se entender isso também. A delegação de competência, meu irmão, a delegação de tarefas é dado para pessoas que também têm o chamado de Deus. Não é porque a obra está pesada na vida do líder que ele vai colocar qualquer um, não, mas ele deve colocar aquele que tem o chamado de Deus também para fazer aquela obra que está sendo delegada para ele. Então tem que entender isso. Está precisando de contador na secretaria. Então eu vou procurar alguém que é formado? Muitas vezes não. Eu vou procurar alguém que tem um chamado de Deus, que tenha responsabilidade com a obra. Porque antes da pessoa gostar de fazer aquilo que faz, seja porque aprendeu na sua vida secular, nos seus estudos seculares, ele primeiro tem que ter amor a Deus. E primeiro, meu irmão, tem que vir a Deus e depois a exercer a função que ele foi chamado. Isso que nós falamos em lições anteriores. Meus amados irmãos, então assim nós entendemos que delegar tarefas faz parte da liderança, porque há sempre espaço para os outros, mas a delegação de tarefas
não é de qualquer modo nem de qualquer maneira, mas para aquele também que tem o chamado de Deus na sua vida. Então, assim, nós estamos encerrando a lição de número 3 e falamos sobre a liderança de Moisés. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe a todos.